Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 26 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 9, a partir do versículo 20, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros dos seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Rimande, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Noé plantou uma vinha. Ele fez o vinho, embebedou-se e descobriu-se na sua tenda, ou seja, estava sem roupa, estava nu. E o seu filho Cã viu a nudez do seu pai e informou aos seus irmãos. Os seus irmãos, por sua vez, pegaram numa túnica, numa capa, e puseram sobre os seus ombros e, virando para trás, cobriram a nudez do seu pai. Ou seja, eles foram cobrir a nudez do pai e fizeram de tudo para não vê-la. A palavra do Senhor diz que, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram. Eles usaram uma estratégia para cobrir o pai e não ver a nudez dele. E quando Noé ficou sóbrio, quando ele voltou ao seu estado normal, ele descobriu que um dos seus filhos, chamado Cã, que é o pai de Canaã, havia visto a sua nudez. Ele amaldiçoou o seu filho. A palavra do Senhor diz que despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Rimande, que rebelão amaldiçoou o seu filho, para que o seu filho fosse servo dos seus irmãos. Porque cada filho de Noé representa um povo. Cã, a descendência de Cã são os filhos de Canaã. E a palavra de Deus é clara em mostrar que a maldição de Noé sobre Cã se cumpriu. Porque o povo de Canaã foi derrotado pelo povo de Israel. Eles tomaram a sua terra pelo ministério de Josué. Então podemos entender e perceber como surgem as maldições, a origem das maldições. O pecado, a iniquidade e a desobediência são a origem de toda a maldição. Cã desonrou seu pai, viu a nudez do seu pai. E quando a palavra foi declarada, ela se cumpriu. Por quê? Porque tem uma base. O mundo espiritual, ele é legal, tem uma base legal. A palavra do Senhor diz: honrai pai e mãe. Ele desonrou seu pai, quebrou uma lei, quebrou um princípio, pecou.
Então as palavras declaradas pelo seu pai se cumpriram na vida dele. O pecado, ele dá sustento às maldições. O pecado é a origem das maldições. Mas nós que temos a graça de conhecer a palavra, podemos entender que por intermédio de Jesus as maldições são quebradas. Podemos entender que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar. A maldição pode ser quebrada e nós podemos viver uma vida livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não precisamos continuar a viver uma vida de escravidão. Cristo já nos libertou. Carregou muitas maldições ainda de pé, por falta de conhecimento. Deus declara na sua palavra: eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Muitas maldições existentes na família por causa do pecado, desobediência a Deus e a palavra de Deus. Assim como foi na vida de Cã, muitos pecados deram origem. O Espírito Santo ministra sempre uma palavra. Quando fizemos uma determinada escolha, tomamos uma decisão, temos que ter noção que cada ação nossa é uma semente. Muitos podem dizer: os maus vivem bem, não pagam. Nessa terra matam, roubam. Carregou entre aspas. Quando eles partirem desse mundo, eles irão prestar contas. Porque aquele que anda no caminho da justiça, Deus preparou um lugar, uma morada. Mas aquele que andou em caminhos tortuosos, o fogo eterno o espera, aquela chama que não se apaga, aquele tormento, aquela dor, aquele ai. Essa é a parte mais profunda. Mas também tem o lado da semente. Você hoje comete um erro, um desatino, uma falha. Você pode até não pagar enquanto estiver aqui na terra, mas saiba que você deixou uma semente que a tua geração vai colher. A palavra do Senhor fala de terceira até a quarta geração. Temos que ter a noção que nós podemos deixar bênção ou maldição para os nossos descendentes. Convinha que deixássemos a bênção. Se andarmos com Deus na presença, na palavra, na obediência, a bênção vai seguir até milhares e milhares de gerações, não é apenas até a quarta. Quem conhece a Jesus está livre de toda maldição, de todo pecado, de toda a iniquidade dos antepassados. É uma escolha. Porque não há maldição para os que estão em Cristo Jesus. As palavras têm poder. A palavra, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está sobre a língua. Com a língua nós abençoamos e amaldiçoamos. E há muitos que foram amaldiçoados debaixo de uma legalidade, debaixo de algum pecado. Mas a misericórdia de Deus nos alcança a cada manhã. E essas maldições podem ser quebradas. Muitas vezes, assim como Noé, os próprios pais amaldiçoam os filhos por não controlar a língua. O inimigo adora isso, facilita a vida dele. O próprio pai e a própria mãe amaldiçoando o que ele mais deseja. Quando declaramos algumas palavras
sobre os nossos filhos. O inimigo pode usá-las. Nós temos que abençoá-los. Não estou a querer dizer que o pai e a mãe não podem chamar atenção ao filho, não. Deve, porque a Bíblia fala sobre isso. Estou a me referir, declarar palavras de maldição, espraguejar. Não. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você nunca vai conseguir isso, você é um fracassado, você é um burro, você é um... Não podemos. Assim como Noé fez, é totalmente reprovável. Muitos estão a carregar um jugo, um fardo, palavra principalmente das mães, porque as mães é que têm mais tendência de falar e de amaldiçoar do que os pais. Muitas das vezes a mãe não gosta ou não gostou da nora, não se agradou do casamento do filho e declara que você nunca vai ser feliz com essa mulher, sem perceber que está a amaldiçoar a vida sentimental do filho. E o casamento é uma desgraça, problemas, esterilidade. A própria mãe que amaldiçoou. O filho começa a desobedecer a Deus, aos pais, e a Deus também, claro, mas queria mesmo dizer aos pais, a fazer coisas que não agradam nem a Deus, nem os pais, nem a sociedade. Você vai ser um delinquente, você vai ser um bêbado. E assim acontece. Precisamos quebrar toda palavra de maldição que foi lançada. Se havia base legal, por intermédio do nosso arrependimento, o nosso advogado fiel vai nos defender. E ele chama-se Jesus Cristo. O inimigo vai perder o trunfo. Se confessarmos os nossos pecados, ele vai perder o trunfo. Aquilo que lhe prende nas nossas vidas. Arriba a brecha por onde ele tem entrado. Deus vai remover das suas mãos. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos. Oh Deus, nós bendizemos o teu nome. Porque tu és bom, Pai, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Arriba, Deus, a tua misericórdia de geração em geração. Glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Deus, por essa palavra. Ó Deus, a palavra que abre os nossos olhos. Ó Deus, que abre o nosso entendimento. Arriba, Deus, a palavra que nos aproxima de ti. Ó Deus, a palavra que nos purifica, nos santifica. Ó Deus, a palavra que nos torna cada dia mais parecidos com Cristo. Que renova a nossa fé, que aviva a nossa fé. Arriba, Deus. Graças te damos por esse momento, Deus, de oração. Ó Pai, quantos começaram, ó Deus, e desistiram? Quantos, ó Deus, perderam a fé? Quantos já não estão vivos, ó Deus, já não estão no nosso meio? Mas nós estamos aqui, ó Deus, não porque somos melhores, mas, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua graça, ó Deus, e pela tua misericórdia. Graças, ó Deus, sejam dadas a ti. Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite. Abrimos, ó Deus, o nosso coração, rasgamos o nosso coração ao Deus da nossa vida e da nossa salvação. Pai, porque nós já reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, que abriram portas, ó Deus, para o inimigo entrar. Deus, que foram a chave, Deus, para o inimigo agir.
Ó Deus, pecados dos ancestrais, pecados dos pais, ó Deus, nossos próprios pecados. São tantos pecados, ó Deus, mas pela multidão das tuas misericórdias, Deus, perdoa. Ó Deus, nos purifica, nos lava. Deus, nos santifica no precioso sangue do Cordeiro. Deus, da nossa vida e da nossa salvação. Se conosco, ó Deus, ajuda-nos. A tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, perdoa-nos. Lava, Deus, as nossas vidas. Lava, Deus, as nossas almas no precioso sangue do Cordeiro. Pai, a tua palavra diz que Satanás, o nosso adversário, anda em derredor, sempre à espreita, tentando, Deus, nos destruir, nos acusando, Deus, de dia e de noite. Mas, ó Pai, nós cremos que o Senhor ouviu o nosso clamor e a nossa oração. Ó Deus, nós cremos que a tua misericórdia nos alcançou. Porque a tua palavra diz, ó Deus, se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel. Deus, comece a fechar as portas e as brechas por onde o inimigo, Deus, tem entrado. Ó Deus, e vai quebrando as maldições. Em Cristo Jesus a liberdade. Deus, em Cristo Jesus. A restauração. Ó Deus, toda palavra de maldição declarada sobre as nossas vidas, que seja quebrada, Deus, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, quebra. Quebra, Deus, as palavras de maldição. Quebra, Deus, toda a língua. Ó Deus, proferindo, Pai, orações contrárias contra nós, de dia e de noite. A tua palavra diz, ó Deus, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus, condenamos toda língua que se levanta, Deus, contra nós em juízo. Deus, cancelamos toda palavra de maldição. Deus, todo decreto do maligno contra nós, a nossa casa, a nossa família. Ó Deus, as nossas finanças. Deus, os sonhos, os planos, os projetos. Ó Deus, o casamento, a saúde, não importa. Deus, qual seja a área. E não importa, Deus, de onde vem essa palavra de maldição, se é do pai, da mãe, do irmão, do tio. Ó Deus, o que importa é que nós somos de Jesus. Deus, e não a condenação. Pela graça, Deus, nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que bloqueia a nossa vida. Ó Deus, de tudo aquilo que limita a nossa vida. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Deus, chega do jugo da família. Deus, perseguir os nossos caminhos. Queremos, ó Deus, viver algo novo. Um novo tempo, Deus, uma nova história. Deus, queremos viver as tuas promessas. Quebra, Deus, toda limitação. Quebra, Deus, toda barreira, toda muralha. Abra, Deus, as comportas dos céus e derrama a chuva de bênção sobre nós. Permita-nos, ó Deus, viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos mais uma noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, livra-nos
que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar. Esconda-nos debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.